Olá, tudo bem com você? Uma brincadeira muito bonita que se faz com as crianças, hoje em dia não se faz mais tanto, mas sim se fazia um tempo atrás, era a brincadeira da cabra cega. Uma das crianças era vendada os seus olhos com um pano e as outras ficavam ao redor, fazendo barulhos ou talvez até em silêncio. E a intenção era que aquela pessoa com os olhos vendados, aquela criança, procurasse encostar nas crianças que estavam à sua volta. O objetivo era que ela conseguisse caçar quem estava à sua volta, mas com os olhos fechados. Era divertido ver a alegria das crianças que estavam vendo aquela outra que estava a certo ponto aflita, com os olhos fechados, sem saber aonde estava pisando, o que tipo de obstáculo havia à sua volta, ou se bem pertinho dela havia uma criança bem em silêncio e ela não estava percebendo. O texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, fala sobre a nossa certeza que mesmo de olhos fechados podemos fazer algumas coisas. O texto diz: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. A brincadeira da cabra cega, na verdade, era a intenção de fazer com que aquela de olhos vendados ficasse atenta a outros sinais, que eram auditivos e a sensibilidade das mãos. Nessa hora, a visão era tirada e muitas coisas acabavam ficando confusas, porque ela acabava sendo enganada pelos outros sentidos. A audição podia enganar e o tato, onde não tinha certeza de o que estava tocando. Quando estamos na nossa vida espiritual, vivenciando momentos de dúvida e aflição, quando algumas dificuldades batem à nossa porta e somos questionados sobre a veracidade dos ensinamentos de Deus, podemos pensar de maneira oposta do que a brincadeira da cabra cega. Porque quando a criança estava com os olhos vendados, ela tinha dificuldades, mas era enganada pelaquilo que ouvia e aquilo que tocava. No respeito à nossa fé, somos convidados a confiar naquilo que está dentro de nós e não o que está fora. E aí é um convite que Deus nos faz: confiar cegamente naquilo que nós não estamos vendo, porque muitas vezes o que nós estamos vendo acaba nos enganando. Para que nós possamos entender isso com clareza, é o exemplo do perdão. Deus diz que perdoar é a melhor coisa que nós podemos fazer para poder deixar com que aquela raiva do nosso coração vá embora e que a outra pessoa que está ofendida, que nos ofendeu, também possa viver tranquila e em paz. É uma liberdade que recebemos e é uma liberação que concedemos através do perdão. Mas o que os nossos olhos enxergam diante desse momento? Enxergam que alguém que nos fez uma maldade vai sair impune. Num primeiro momento parece que quando nós não revidamos e simplesmente perdoamos alguém, é a mesma coisa de que aquele que leva desaforo para casa, aquele que não se defende, uma pessoa que é ingênua e até mesmo fraca. Bem pelo contrário, os nossos olhos não conseguem ver, mas aquele que perdoa é mais forte do que os outros. E realmente é um ensinamento que Deus nos coloca no coração. E quando olhamos para nós mesmos, no nosso coração, no ensinamento que Cristo nos dá, conseguimos ter a maravilha do perdão genuíno que Deus nos oferece. E também assim oferecemos esta maravilha para outras pessoas. Confiar no que nós estamos vendo, as coisas mudam. Confiar naquilo que nós não vemos, mas na verdadeira fé dentro do nosso coração, essa não muda jamais. Podemos ter a convicção de que estamos fazendo a coisa certa, mesmo com os olhos vendados. Fiquem bem, confiantes e até o nosso próximo momento de meditação.